Olá, boa noite a todos. Hoje vamos falar do capítulo 48 do livro Alvorada Cristã do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, O Espírito da Maldade. Então, esse espírito da maldade, havia um ninho de passarinhos, o casal de pássaros felizes com os filhotes. O pai saía para procurar comida, e a mãe cuidava dos filhotes. E um espírito com o coração cheio de maldade queria matar os passarinhos. Esses passarinhos, só que para matar os passarinhos ele teria que encontrar alguém que fizesse o serviço, encarnado. Então foi procurar a primeira criança. A primeira criança estava ocupada com seus afazeres e não conseguiu nada, nenhum contato. A segunda criança, a mesma coisa. A terceira criança também não conseguiu contato, porque estava muito ocupada. Mas tinha o Marquinhos. O Marquinhos, sempre rebelde, se afinizando com esse espírito, então ele jogou a ideia. Ele não ouviu a voz, mas captou a mensagem. E ele então foi até lá, a serviço desse espírito, e realmente matou os passarinhos. Aqui a gente fala muito de maldade. Esse espírito é maldoso? Esse menino desajustado é maldoso? Não, ele não é maldoso. Então o que acontece? Ele é ignorante, não conhece a lei do amor, como Jesus nos ensina. Então cria esse vínculo dos dois que têm a mesma dificuldade, entender a lei do amor. Então o que aconteceu? Esse espírito, ele queria justamente satisfazer os seus desejos sádicos, de crueldade, e fazer sofrer aquele casal de pássaro. Então o que aconteceu? Ele foi lá, induziu o menino a matar o passarinho, e o menino fez. Mas quando nós pensamos dessa forma, vamos imaginar, por exemplo, o caso do Emanuel. O Emanuel, ele foi um senador romano. Então esse senador romano era pessoa muito arrogante, prepotente e provocava dor nas pessoas. Um dia esse espírito resolveu ser mais humilde. Então ele voltou como escravo. Viveu na senzala. Depois, mais tarde, reencarnou novamente como Padre Manuel da Nóbrega. Então o espírito era maldoso? Não, ele era ignorante. Se você pegar o livro Céu e Inferno, o Kardec nos mostra um homem que roubava. Ele assaltava as pessoas e cometia homicídio. Numa próxima encarnação, ele também roubava, mas ele já não matava mais as pessoas. Na terceira encarnação, ele roubava, porém ele enganava as pessoas. Era um estelionatário. Ele continuou bandido, só que ele foi melhorando até que não tirava a vida mais de ninguém. Então, é esse o objetivo. Então, o que acontece? Nós ficamos com muita piedade daquelas mulheres que são vestidas dos pés à cabeça lá no continente árabe. Mas por que isso acontece? Esses espíritos são espíritos que deviam ter, por exemplo, uma rebeldia na parte sexual. Então, para ele se educar, ele precisa o quê? De uma educação rígida nesse sentido. Então vai nascer lá. Porque lá é diferente. Lá as mulheres não podem mostrar nada, nem o rosto. Então essa rigidez faz com que o espírito se eduque. Então você imagina um espírito lá da época de Jesus, onde
O que você queria, sei lá, tomava da pessoa. Qualquer coisa. Esse espírito encarna hoje. O que ele vai fazer? Ele quer um celular, ele vai lá e toma da pessoa. Porque é isso que ele sabe fazer. É isso que ele aprendeu. São os valores que ele cultiva. Então esse espírito, ele não é maldoso. Ele é ignorante. Como está lá no livro dos Espíritos. Existe maldade? Kardec pergunta. Não. É vós que não sabe interpretar o bem. O que é o bem? O bem é justamente esse espírito, ele vem para aprender a amar. Então ele vem numa época onde aqueles valores dele não são mais cultivados, como naquela época, pelo menos não pela grande maioria, e ele vai aprender que ele não deve mais tomar as coisas das pessoas, que ele tem que trabalhar, que ele tem que adquirir através do seu trabalho. É assim que a coisa acontece. Por isso, essas distorções sociais que nós vivemos. O caso do Emmanuel, quem muito se exalta, será rebaixado. Então a gente percebe isso. E se nós pegarmos penas futuras, segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno do Kardec, nós vamos ver bem isso. São 33 códigos que temos aqui para estudar e interpretar dentro da luz do Espiritismo como que é as nossas relações de causa e efeito, ação e reação. Então, uma pessoa que lá atrás, como nos filmes de faroeste, roubava, assaltava as diligências, assaltava as pessoas mascarados. Eles vêm, hoje encarna, aí assaltado no farol. Por quê? Aqueles companheiros deles ainda têm aquela afinidade. Ele tem um fluido nele, que gera afinidade, que vai fazer o quê? Com aqueles companheiros do passado, vem e toma o que é dele, como ele fazia antes. Quem pela espada fere, pela espada padecerá. Então o espírito, muitas vezes, ele vem sentir a mesma situação que o outro. Existe maldade? Não. É que nem você, uma criança quebra um copo, você vai punir a criança? Não. Ela não tem consciência do que está fazendo. Esses espíritos são verdadeiras crianças. Por isso agem assim. Então, é uma lei da vida. Ele está aprendendo através do processo reencarnatório. Ele não vai ter essa vida de forma como a gente pensa. É assim que nós temos que entender a vida do espírito. Essa relação desse espírito maldoso, ele não é maldoso, ele é ignorante. Encontrou um outro igual a ele, para que ele conseguisse fazer a mesma coisa, as mesmas afinidades. E assim nós somos ligados, através das afinidades, um com o outro. Agora, podemos pensar da seguinte forma. Por quê? Porque nós nascemos simples e ignorantes. E temos que evoluir. E vamos evoluir sendo testados todos os dias. Se eu digo, eu não sou ciumento, será que eu não sou? Será que eu não tenho motivos para isso? E se me der motivo, eu vou me revelar um ciumento. Se me der motivo, eu vou revelar o egoísmo. Se me der motivo, eu vou revelar que eu sou violento. Então, é testado a todos os momentos. Por isso, orai e vigiai, sempre. Justamente para não cair em tentações. Está lá no Pai Nosso. As tentações nós vamos ter. As nossas má tendências do passado, ela vai se manifestar em todo momento. Esse espírito que queria fazer isso é maldoso? Não, ele é ignorante. O menino também é ignorante. Ele é um obsessor? Não. Ele não é obsessor. Por quê? O que é um obsessor ao pé da letra?
Obsessor é aquele espírito que vem no encalço do outro por vingança, por ódio. Esse espírito apenas conseguiu uma conveniência. Por exemplo, você bebe. Os espíritos vão se unir a você para beber com você. Ele não é obsessor. Ele gosta da mesma coisa que você. E você cria um vínculo de afinidades com ele. Não existe maldade nisso. Existe ignorância. Sempre ignorância. A maldade é apenas uma maneira didática de explicar as coisas. Mas não que ela existe na sua essência. Então, tem outro caso que o Chico Xavier conta, por exemplo, do menino que não tinha os 2 braços, era cego e ia perder as pernas. A mãe foi conversar com o Chico Xavier. E o Chico Xavier disse à mãe o que ia acontecer. O Emanuel veio, o Chico falou: Emmanuel, dá para fazer alguma coisa? Ele falou: não. Ele vai ter que amputar as 2 pernas. Por quê? Atrás da casa dele tem um largo. Os espíritos estão falando para ele ir até lá, se jogar no largo e acabar com o seu sofrimento. Só que ele já tinha se suicidado 5 vezes. Então, ele tinha que vencer o suicídio nessa encarnação. Esse mesmo espírito pediu para que colocasse todas as dificuldades possíveis para que ele vencesse o suicídio. E ele venceu. Foi a encarnação inteirinha e não cometeu suicídio. Para nós, parece uma maldade, ficamos com dó daquele menino, mas ora a vitória do espírito. Mas para o espírito foi importantíssimo passar por isso. Assim como no livro Céu e Inferno, aquele homem que pede para morrer num caldeirão de azeite, fervendo, como ele jogava as pessoas. Para ele se libertar daquele remorso do que ele fazia com outras pessoas. Ele dá um depoimento para o Kardec depois de meia hora de desencarne, agradecendo a Deus por aquele momento. Maldade? Temos que ter dó? Não. Temos que aplaudir esse espírito, porque ele venceu. Ele é um vencedor. Então, o que nos acontece é justamente uma expiação ou uma prova. Consequência do nosso passado. E não ao contrário disso. Agora, a gente tem que rever essa nossa condição. De ver maldade em tudo. Aqueles que estão sofrendo, muitas vezes, eles estão sofrendo por alguma razão. Devemos deixar sofrer? Não. Podemos auxiliar. Podemos atenuar esse sofrimento. Fazer com que ele passe por aquela situação com dignidade. Ajudar aquele espírito a ser um vitorioso. Essa é a verdadeira caridade que temos que entender. Então, esses meninos, esses 2 espíritos, eles precisam o quê? Do Evangelho. Justamente para entender a lei do amor. Você entender quando Jesus diz, amai uns aos outros. Faça o outro que você queira para você. Deseja o outro que você queira para você. Quando eu desejo o outro, o que eu quero para mim, o que eu quero para mim? Tudo de bom. Então desejo o mesmo para o outro. Se eu desejo o mal para o outro, eu também estou recebendo o que eu desejei, na lei do retorno. Então eu quero o seu mal. Ele quer o mal daquele menino, complicando a vida daquele menino. A vida dele também será complicada. Daquele espírito chamado de espírito maldoso. Ele também vai sofrer as consequências. Se um espírito te provoca uma doença, depois de uns tempos que ele está assediando aquele encarnado, ele também começa a sentir a mesma coisa que o encarnado está sentindo. Ele está provocando lesões
naquele encarnado, no perispírito, ele também está lesionando o corpo dele. E ele pode encarnar sim, com o mesmo problema futuramente. Porque ele causou. Por quê? Por isso que existe a indulgência e o perdão. O perdão não é uma questão de libertar o outro, é se libertar a si próprio dessa dor, desse sofrimento. Então, perdoar é uma questão de inteligência. Se você é inteligente, você perdoa, para não sofrer, para romper aquele laço negativo. Então, quando nós amamos, o que acontece? Pague o mal com o bem. Eu desejo o bem para o outro, tudo aquilo que ele deseja para mim de mal, forma uma barreira, um campo vibratório, e aquilo vai cair, não vai chegar até mim. Se eu estiver vibrando numa faixa do bem, praticando o bem, amor e caridade às pessoas. Então, viu como as outras crianças estavam ocupadas, não deu atenção para ele? Por quê? Elas tinham outros valores a cultivar. Então, ela não precisava passar por aquilo. Então, aquele espírito que veio ali provocar uma situação difícil, matar os passarinhos, não conseguiu atender a chegar próximo àquelas crianças. Por quê? Porque aquelas crianças estavam imunizadas contra o desejo dele. Por quê? Porque eram boas crianças, aplicadas, amorosas, carinhosas, obedientes. Estavam fazendo o seu trabalho concentrada naquilo que elas queriam. Então ela não conseguiu. Ele foi conseguir com o outro, que era rebelde. Por quê? Criou um vínculo de afinidade com ele. Então ele pôde dar ideia e aquela criança pegou. Por quê? Estava com a mente vazia. Lembra do ditado popular? Mente vazia, oficina do capeta? É isso que acontece. Então, quando nós ocupamos com coisas boas, desaparece tudo o mal que tem. Suposto mal, que é fruto da ignorância. Ninguém está encarnado para fazer o mal. Todos estão aqui para aprender. O que aconteceu com a gente ver o mal? O pecado. Como que você pode ser um pecador se você está aqui na Terra evoluindo, está aprendendo? Como que você vai punir um aluno que não sabe fazer uma equação de segundo grau se você ainda não ensinou esse aluno? Então você não pode punir. Você tem o quê? Que ir lá ensinar ele a fazer. Então o nosso mestre veio até a Terra para quê? Para nos ensinar o código moral, a boa nova, o Evangelho. Para que a gente viva o Evangelho, para aprendermos a amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos, porque ele não é mau, ele apenas é ignorante. A gente não fica nervoso muitas vezes com algumas pessoas que nos prejudicam? Por quê? A gente ignorou que ela não tem conhecimento, que ela é só ignorante naquele ato. Se ela vai lá e puxa seu tapete, por quê? Ela acredita que puxando seu tapete ela vai subir na vida. Por que ela pensa assim? Porque ela é ignorante, não porque é maldosa. Nós temos que tirar essa palavra maldade do nosso vocabulário e substituir pela palavra ignorante. A ignorância é que faz a dor, que leva nós ao sofrimento. Em acusar, julgar, condenar as pessoas por mal. Ele não é mau, ele apenas é ignorante. Olhe à nossa volta e veja. Todos os dias estamos vendo pessoas sofrendo, provocando dor. Porque querem, porque são ignorantes. Ignora a lei do amor. O que falta nas pessoas, no nosso coração? Amor, Deus, Jesus, Evangelho.
quando a gente começar a se evangelizar, o mundo melhora. O que era o mundo na Idade Média? O que é o mundo nos dias de hoje? Não é bem melhor? Não somos espíritos mais evoluídos hoje? Não temos consciência de que temos que conquistar as coisas pelo nosso trabalho? Não é assim que a gente faz? Pelo menos a grande maioria? Tem aqueles ainda que estão naquela situação difícil de muita ignorância. O que acontece com eles? A gente não afasta e coloca na cadeia para que eles aprendam ali? A gente não ensina o que deveria ensinar. Joga a chave fora, né? Deus faz o quê? Nos dá a reencarnação. E na encarnação você tem um corpo. O corpo é um cativeiro. Te limita o seu livre-arbítrio, igual o presídio faz com o criminoso, para que você não faça coisas piores, para que o espírito não seja livre para fazer coisas piores e se prejudicar muito mais. Então o corpo, ele limita as nossas ações. Então é isso que acontece. E esses meninos, esses espíritos, vou chamar de meninos dois, porque os dois são crianças, tá? Então, eles também vão aprender um dia. Não podemos nunca perder a fé e a esperança. Se o Mestre Jesus nos diz que ele vai levar todas as ovelhas, e se tiver uma perdida, eles largam 99 e vai buscar aquela, acredite que ele vai fazer isso. Ele vai resgatar todas as ovelhas perdidas. Por que vivemos nessa situação? Somos nós o quê? Lembra da parábola do filho pródigo? Ele não saiu procurar pelo mundo as suas coisas, todos os seus direitos? Quando ele viu a dificuldade, quando ele viu a fome, quando ele viu tudo que ele passou, o que ele fez? Ele voltou até o pai. O pai o abraçou, mas o pai parou no meio do caminho. Agora você vem até aqui. Porque ele tinha que ser humilde para chegar ali. Voltar para o pai. Voltar para a casa do pai. Então, o pai o trouxe de volta. O outro filho ficou com raiva. Por quê? Eu estou aqui, mas quem precisa de médico são os doentes. O filho que ficou com o pai o tempo todo não precisa de médico. Quem precisava é o outro, que estava doente da alma. Então, o que Jesus veio fazer entre nós? Mostrar justamente, nos levar de volta para o Pai. Que somos todos nós, filhos pródigos. Então, se nós consideramos esse espírito maldoso, malvado, que ele está cometendo crime, nós também somos criminosos. Quando a gente fala mal de alguém, estamos cometendo um crime, uma maledicência. Quando você suborna um guarda, você está cometendo um crime. Não importa a proporção do crime, o seu tamanho, importa apenas que é um crime. Então, se formos analisar a coisa de uma forma geral, todos somos criminosos, sem exceção. Por isso estamos aqui, para um aprendizado. Assim como esses dois cometeram ato indigno, nós também cometemos muito em nossa vida. Então não podemos julgar, porque quem poderia julgar não julgou ninguém. E disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não. Porque a consciência está pesada. E a nossa consciência também é pesada. Passamos por várias encarnações. O que fizemos lá atrás? Coisas talvez pior do que esse espírito está fazendo agora. Mas a gente quer condenar ele e não a nós mesmos. É isso que a gente tem que começar a entender dessa lição de hoje, na minha visão. Então, eu sugiro a leitura As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. É o 7º capítulo, da segunda parte. São 33 códigos.
Quando a gente estuda esses códigos, a gente começa a entender muita coisa que acontece em nossa vida. E por que acontece? A nossa programação espiritual são escolhida por nós. Nós é que decidimos o que viemos fazer aqui. E muitos fracassam. Mesmo na doutrina espírita. Quais são os valores que você cultiva? Mediunidade, como esses meninos, como todos somos médiuns, é controlada por quem? Pelo sentimento e não pelo pensamento. Jesus disse: aonde está o seu coração, está você. E o que está no coração? O sentimento. Então, é o sentimento que vai controlar a sua mediunidade. Sem evangelho não existe equilíbrio mediúnico e nenhum equilíbrio. Porque só o amor constrói. E o amor faz o quê? Encobre uma multidão de pecados. Por isso Jesus disse: ame. Quer ser feliz? Aprenda a amar. Tudo e a todos. E assim a gente vai ser feliz. Então, a gente tem que ver o que está dentro de nós. Quais são os valores que nós cultivamos? Porque esses dois passaram por essa situação pelos valores que cultivam. Não querem viver a lei do amor. Vivem na ignorância. E a ignorância leva a cometer esses atos. Por que Jesus não julgou Madalena? Porque você não julga a pessoa. Nem no Código Penal humano. A gente julga o ato cometido por ela, que o ato é condenável. Mas o pecador, a gente tem que acolher, abraçá-lo, com muito amor e carinho, para tirá-lo daquela situação. Esse espírito e esse menino, nós temos que abraçar apertado, um abraço fraterno, gostoso, com amor, para ajudá-los a sair dessa situação. Mesmo aqueles nossos argós que estão nos perseguindo, que é o verdadeiro obsessor que a gente chama, são ignorantes na lei do amor. Não entenderam as mudanças ainda. Abrace, com muito amor. Ore por eles, para que isso toque o seu coração e eles possam ser acessíveis ao amor de Jesus. Ao Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. É assim que a gente vai viver melhor. Só amando que se é feliz. Foi o que Jesus nos ensinou. Dessa lição é o que a gente pode tirar. Simplesmente entender que o que a gente vê de maldade é a nossa má interpretação do bem, como o Espírito da Verdade respondeu a Kardec. Então, vamos amar para ser feliz, como o Mestre nos amou e nos ama até hoje. É assim, gente, que vamos entender a nossa vida, o nosso amor, o nosso carinho por todos nós. A paz do Mestre está conosco, ele divide com todos nós. Então vamos ver todos com amor. E assim seremos felizes para sempre. É isso que Jesus nos ensina. É sempre o amor. É sempre amar. Aprender a conviver com a diversidade. Ser indulgentes e perdoar a tudo, as ofensas. 70 vezes 7. Cada uma delas. E assim a gente vai se libertando e dando passo a passo ao reino do céu, que é o lugar que Jesus nos prometeu. E com certeza, para lá ele vai levar todos nós. E um dia nós seremos tranquilos e vitoriosos, aplaudindo, nos abraçando, todos aqueles que nos ajudaram nessa caminhada.
Que Deus abençoe esse momento. Obrigado.